Olá, povo de Deus, bom dia para você, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai estar me assistindo através desse vídeo. Quero trazer a paz que excede todo entendimento, para você que me ouve nesse momento. Falarmos um pouco sobre a palavra que estou meditando nesta madrugada. Já são 15 para meia-noite, estou aqui meditando na palavra e vou fazer uma leitura aqui para vocês em Mateus 5 e o 17. Eu sou Arivan Silva, missionário mensageiro da paz, e tenho o prazer de estar passando para você tudo o que eu tenho entendido sobre esta mensagem nesta noite. Vejamos, Mateus 5,17, Jesus ele diz o seguinte: não pense que vim abolir a lei, os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Mateus 5 e o 17. Às vezes, meus amados irmãos, nós ficamos meio perdidos. Quando eu digo nós, claro que estou usando o plural para não ficar de fora por motivo de ética mesmo, mas eu fico falando em relação aos cristãos, aos protestantes, a todo leitor e estudioso da Bíblia Sagrada. Quando a gente fala de lei, muitas das vezes a gente nem entende o que é lei, não é? Quero começar citando aqui uma frase que se encontra no livro muito interessante, um livro que eu estou analisando ele, que é Ensinamentos da Torá, conciliando a história judaica com a fé cristã, de Kent Thompson e Maurício Bezerra. Esse livro é bem interessante. Tem uma frase aqui que me chama bem a atenção, uma base dos ensinamentos dos judeus, que é que o mundo se apoia sobre três coisas, o estudo da Torá, o serviço a Deus e os atos de bondade. Isso se encontra num livro judaico chamado Ética dos Pais, no primeiro capítulo. Então o mundo se apoia nessas três coisas: o estudo da Torá, o serviço a Deus e os atos de bondade. Dando seguimento ao cristianismo, nós vamos ver que Jesus ele já falou deveras que não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir. Nós sabemos que a igreja primitiva ela cresceu, não foi com a doutrina de Cristo. Pasme, não me tenha como louco. A igreja primitiva no livro dos Atos Apóstolos, também outrora conhecido como Atos de Pedro e João, ou até mesmo Atos do Espírito Santo, já foram chamados por esses nomes, ou conhecido, mas agora o mais conhecido e que ficou foi o Atos dos Apóstolos. Vai dizer que a igreja crescia na doutrina dos apóstolos. Então, pasme, lá no livro de Hebreus, capítulo 6, na carta aos Hebreus, capítulo 6, diz que nós não devemos lançar de novo fundamentos nas doutrinas elementares de Cristo, mas que devemos prosseguir para o que é perfeito. Ora, muitas das vezes a gente fica entre um ensinamento dos apóstolos e um ensinamento de Cristo. Nós queremos ficar com os ensinamentos de Cristo, mas devemos saber que a Bíblia ela deu uma continuidade, não é? Que Cristo ele fez a sua parte, morrendo na cruz, por mim e por você, mas que depois de ressurreto, de ressuscitado, ele ainda passou 40 dias com os apóstolos
E o que será que Jesus ficou fazendo com os apóstolos? Se não ensinando novas coisas. Porque a gente pensa que o Novo Testamento, a Nova Aliança, ela começa no princípio de Mateus, nos primeiros capítulos, quando na verdade começa-se no final dos Evangelhos. Quando Cristo morre, aí a Nova Aliança começa. A prova disso é a seguinte pergunta: João Batista, ele foi profeta do Antigo Testamento ou do Novo Testamento? Algumas pessoas erroneamente irão dizer do Novo, porque eu vi em Mateus. Mas na verdade, Jesus disse que a lei e os profetas profetizaram até João. Então, foi o último profeta do Antigo Testamento, mas essa história está registrada no Novo Testamento como conhecemos. Mas de fato e de verdade, a nova aliança ela só começa quando o sangue de Cristo é derramado na cruz do Calvário. Então, no finalzinho dos Evangelhos. Tendo dito isso, nós vamos aqui prosseguimos para o que é perfeito. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, e o verso 12, o apóstolo Paulo diz o seguinte: assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. O apóstolo Paulo, ele não vai dizer, apesar dele ter sido doutor da lei, de ter aprendido aos pés de Gamaliel, ele não vai dizer que a lei é ruim, que a lei é mal, mas ele vai dizer que a lei é boa, mas tem as suas complicações. Quais são as complicações? Olha, eu vou citar várias palavras aqui que já é bem comum você ter escutado por várias vezes, algum crente, algum pastor citar, e na mente da gente tudo é uma coisa só. Vamos lá. Provavelmente você já escutou a palavra Torá, não é mesmo? Você já escutou a palavra Tanakh, Talmud, Midrashim, Mishnah? São palavras da língua hebraica, está relacionada não só à lei, mas eu tento explicar em ligeiros tempos aqui para você, tá bom? O que é a Torá? É a revelação de Deus para o seu povo, é um testamento vivo, é uma prova de que Deus não fica calado, mas Ele se comunica com o seu povo. A Torá. E quais são esses livros da Torá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, conhecido também como Pentateuco, escrito por Moisés. Agora há algumas controvérsias, porque como é que o camarada ele vai escrever a sua própria morte? Então ele escreveu sim os Pentateucos, mas até determinado momento, e depois disso o seu sucessor, a pessoa designada que ele deixou para escrever, continuou então a narração de toda a sua história, inclusive até depois de sua morte. Então vamos lá. A Torá é a revelação de Deus, é um testamento vivo, a palavra viva. Os judeus acreditam que quando Deus estava criando o mundo, ele consultou a Torá, ele falou com a Torá. Então o Tanakh é dividido em três grandes partes, né? Que é a Torá, Neviim e os Ketuvim. Torá, Neviim e Ketuvim. O que quer dizer isso? Pentateucos ou lei, livros históricos e livros proféticos, Neviins e Ketuvins. Torá, Neviins e Ketuvins, ou seja, Pentateucos, livros históricos e livros proféticos, tá bom? E também tem o Talmud. O que é Talmud? Talmud é um comentário da lei.
chama-se Talmud, que é um comentário da lei, do que a lei ela diz. Aí vem o Talmud, e ele foi escrito por Yehudá Hanassim. Yehudá Hanassim. Ele foi escrito, é um comentário de toda a lei de Deus. Quem vai lá e faz esse comentário, o Yehudá Hanassim. Então também depois disso vem o Midrashim. O Midrashim é um comentário também dos comentários, digamos assim. O cara vem, viu que já tem um comentário da lei, ele estuda, ele medita sobre cada parte daquele comentário e ele faz um outro comentário em cima. Chama-se Midrashim, que é um comentário dos comentários. E por último, meus amados irmãos, a Mishnah. Mishnah era a lei oral, passado de boca a boca. A lei oral, que era transmitida de pais para os filhos da sua oralidade. Tendo dito isso, nós podemos ver aqui e fazer uma pergunta: por que o Tanakh não foi canonizado? Por que o Talmud não foi canonizado nos concílios da igreja? Quando decidiram quais os livros iriam ficar, seriam canônicos, estavam de acordo, e quais os que não estavam. Ficou de fora o Tanakh, o Talmud, ficou de fora o Midrashim, né? Ficou de fora todos esses comentários e comentários dos comentários, ficou de fora, ficando somente a Torá e o Tanakh, não é? Que o Tanakh é o que? É os 5 livros escritos por Moisés, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, e também os livros históricos e os livros proféticos. Então, os outros não entraram. E aí a grande pergunta nessa hora é o seguinte: por que não entraram? Porque, gente, o homem ou os religiosos, em busca de aperfeiçoar aquilo que já é perfeito, em busca de apurar, de deixar a lei de Deus, que já era boa, que já era agradável, que já era perfeita, como disse Paulo em Romanos 7 e o 12, que a lei é santa, o mandamento é santo e bom. Mas os homens, em busca de comentar, de tentar ajeitar, de melhorar mais e mais, terminou que desviando algumas pessoas do foco, que era realmente a revelação, o testamento vivo de Deus, que é simplesmente a lei. A revelação, o testamento vivo de Deus para o seu povo. Eles deixavam praticamente de lado a revelação divina para estudar os comentários e os comentários dos comentários, e cada vez mais caindo na religiosidade, no tradicionalismo. Isso não é diferente nos dias de hoje, quando as pessoas deixam de observar a palavra de Deus, a Bíblia que nos foi colocada diante de nós, que nos foi apresentada, para estar assim, vendo comentaristas pela internet, ou seja lá por onde forem, né? E falando coisas que só vai te afastar de Deus. E eu quero trazer você de volta ao foco. Teu foco é o quê? É a revelação de Deus, o testamento vivo. E nós temos dentro da teologia duas revelações. A revelação geral e a revelação especial. A revelação geral é a palavra, é a Torá, é as escrituras que Deus aqui, pela sua misericórdia, nos entregou. As escrituras sagradas contidas
na Bíblia Sagrada chama-se de revelação geral, e a revelação especial, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas tem pessoas que têm passado pela internet, têm falado mal, desconstruído a fé de muita gente, confundido muita gente, e eu pergunto a esse povo, aonde eles buscam referência? Pessoas que eu vi um outro dia, um dizendo que o nome de Jesus é Deus Cavalo no grego. Aí eu fico me perguntando, qual o livro, meu amado? Qual a fonte, qual a enciclopédia, qual o livro que você tem buscado? Um livro realmente considerável, um livro realmente reconhecido. Qual é esse livro que você tem buscado essas informações? Já que no grego, jamais cavalo é Zeus ou Sus. Não. Nós sabemos que o lugar que se coloca cavalo, ou que tem o esporte que é relacionado a cavalo, hipódromo. O esporte de cavalo é hipismo. Nós sabemos que hipopótamos, por exemplo, é uma palavra que vem do grego, deriva-se do grego e quer dizer cavalo da água, ou de água, hipos, cavalo. Então, não sei de onde vem. Não, mas não pode mudar o nome de Jesus, porque não se pode traduzir o nome de Jesus para qualquer outra língua. Se você é Mike nos Estados Unidos, você é Mike onde você chegar, e ficam alegando essas coisas, se é John, mas nós sabemos que a transliteração de Mike é Marcos, John é João, Paul é Paulo, Peter é Pedro, etc. Na transliteração nós podemos. Não, mas não tem base. As pessoas que afirmam isso, você pode observar que eles afirmam que o verdadeiro nome de Jesus é Yeshua ou Yahusha, que você deve chamar Jesus por Yeshua ou Yahusha. Mas eu quero perguntar uma coisa para você. Você sabia que o verdadeiro nome de Jesus não é esse? Você sabia que você também está errado em afirmar a transliteração? É o que eu estou falando aqui. Você está afirmando já uma transliteração grega. Yeshua ou Yahusha é do grego, mas o verdadeiro nome de Jesus no hebraico aramaico ou no aramaico é Yehoshua. Agora, para aí, nós pegamos o nome Yehoshua do aramaico dentro do tempo bíblico e foi transliterado para Yeshua. Um exemplo. Só aí nós já vemos uma transliteração que foi aceita pelos apóstolos, foi aceita pelos servos do Senhor, uma transliteração de Yehoshua para Yeshua. E vemos ainda no tempo bíblico que se colocou em cima da cruz de Jesus as iniciais de uma frase que quer dizer Jesus Nazarenos Rex Iudeorum, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Só aí nós já vemos outra transliteração, Jesus, do grego primitivo, do latim, antes de se criar, antes de se inventar o J, porque, se não me falha a memória, o J só tem 500 anos de criado, de inventado. Mas tudo bem, foi inventado. Na transliteração foi acrescentado. Verdade é que não existe J no grego nem no hebraico, mas a transliteração do nome é válida, porque se transliterou para o grego, do aramaico para o grego, Yeshua, do grego para o latim, Jesus, e ainda nos tempos bíblicos, e foi aceito pela igreja da época, porque não haveria de também ser válido na nossa língua, seja qual for a língua. No inglês, Jesus,
no espanhol, Jesus, né? No português, Jesus, não importa, o que importa é o significado, tá bom, meus amados? Então, vamos se ater à revelação, que a palavra Torá quer dizer é revelação, testamento vivo de Deus. Vamos se ater a essas duas revelações que estão contidas na Bíblia, que é a revelação geral e a revelação especial, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o poderoso Yehoshua, a quem conhecemos como Jesus. Tendo dito isso, eu agradeço aqui pela sua paciência. Faz o seguinte, se inscreve no meu canal, Erivan Ramos, tá bom? E também dá um likezinho lá e compartilha, para que essa palavra vá muito mais além e possa esclarecer a mente de muita gente que anda perturbada com essas mensagens que estão sendo transmitidas a respeito do nome de Jesus e de tantas outras coisas. Confesso, irmãos, que algumas coisas é verdade, eles têm razão. A igreja, ela caiu no tradicionalismo, às vezes não observa muito a Bíblia e elas seguem, aleluia, o tradicionalismo, aquilo que aprenderam, colocando e implantando na religião aquilo que a Bíblia jamais ensina. Então, fica na paz do Senhor, que Deus abençoe rique e abundantemente. Faça-nos uma visita. A Igreja Mundial da Paz do Brasil, onde eu faço parte, é aqui em Abreu Lima, na Avenida Transamazônica, número 999, Fosfato, Abreu Lima. Dê um like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe. Fica na paz do Senhor.